Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as úlceras por pressão e as maneiras de tratamento, além de falarmos um pouco dos cuidados com os estomas no ambiente domiciliar. As úlceras por pressão são diferenciadas em 4 estágios, como nós já falamos anteriormente. O estágio 1 é aquele eritema não branqueável que pode causar calor, edema, uma perda de espessura, um pouco de perda de espessura na pele. E em pessoas com pele pigmentadas ou mais escuras é mais difícil de identificar. Então, o que fazer quando nós encontramos uma pessoa com úlcera por pressão em estágio 1? Primeiro nós devemos fazer a análise da pele. Se essa pele tiver com essas categorias, nós devemos propor hidratação e proteção. Com a hidratação, nós já falamos anteriormente. Nós vamos utilizar o óleo de girassol e a proteção, almofadas, meias, tudo para reduzir a pressão. Os pacientes com esse tipo de úlcera, nós devemos observar para ver se elas não vão evoluir para as outras categorias. Então, úlcera por pressão categoria 1 é muito simples o tratamento. Já as úlceras por pressão categoria 2, que apresenta uma lesão na pele, avermelhada, rasa, essas lesões elas podem gerar infecção. Então, além de nós protegermos com uma gaze, nós também vamos propor a hidratação com o óleo de girassol, também ofertando o conforto da proteção. Essas úlceras não pode ser qualquer óleo de girassol. Alguns estudos relatam que o óleo de girassol comestível, conhecido como óleo de cozinha, pode estar sendo utilizado. Mas, dentro da área acadêmica, sabemos que não é o mais adequado, pois esse óleo ele não vem com alguns adjuvantes que ofertam o tratamento. Então, é sempre interessante você procurar um enfermeiro da unidade básica de saúde para que este sim esteja fazendo a orientação mais coerente. Existem várias marcas de óleo de girassol no mercado e as marcas que começam com numeração 8 ou 1 com registro do Ministério da Saúde, estes sim pode estar sendo utilizados como tratamento. Então, o cuidador vai pôr o óleo na gaze, pôr essa gaze na pele do paciente e observar. O ideal é que seja trocado a cada 12 horas, porém, se não for, pode ser trocado a cada 24 horas. Além de tudo, manter a prevenção do conforto do paciente, reduzir a pressão e a gaze ela deve ser colocada apenas na área da lesão. As úlceras por pressão categoria 2 são muito parecidas com as úlceras por pressão categoria 1. Para o cuidador do ambiente domiciliar que não sabe identificar esse tipo de lesão. Por isso que é importante você ver aquela lesão mais avermelhada e também monitorar. Além de colocar a gaze, proteger, utilizar o AGE, monitorar. Como é que é feita a limpeza dessa úlcera por pressão categoria 2 e categoria 1, que são as mais simples. Você pode usar água normal com sabonete neutro. Em caso da família não prover tantos recursos, se possível, pode lavar com soro fisiológico. Soro fisiológico no local da lesão vai facilitar muito essa limpeza. Agora nós vamos falar um pouquinho das úlceras por pressão estágio 3. Essas úlceras por pressão, estágio ou categoria 3, são úlceras mais profundas. Elas aparecem com tecido subcutâneo, aquela camada de gordura da pele. Então a pessoa já perdeu 2 camadas de proteção, a epiderme e a derme. Nessas úlceras é mais fácil a contaminação. Então, essas úlceras elas são mais sangrantes, elas apresentam mais exudato, que é um líquido ceroso, podem apresentar esfacelos, e o esfacelo ele é uma substância amarelada. Ele pode vir com um odor fétido, ele pode vir com algumas características que indicam infecção. Então, o tratamento dessas úlceras ele é mais específico, devendo com certeza dentro do ambiente domiciliar, a pessoa pedir sim ajuda ao agente de saúde, para que leve ao enfermeiro da unidade, e até mesmo o enfermeiro, ele pode estar fazendo visita domiciliar a esse paciente.
se a úlcera for em uma daquelas regiões que nós já conversamos anteriormente, sacra, calcâneos, que às vezes impossibilitam a deambulação desse paciente e a ida dele à unidade de saúde. Nestas úlceras, a limpeza deve ser feita aí sim, com soro fisiológico, porque são úlceras mais específicas, são muito fáceis de contaminar. E como elas liberam muito exudato, que é uma substância que pode ser proveniente da infecção, é interessante que nós instalemos algum produto que absorva essa secreção. Que produtos são esses? A gente pode colocar a gaze impregnada aí com alguma substância que diminua a infecção. Então a gaze com a sulfadiazina de prata é uma pomada médica, mas o médico pode prescrever e o enfermeiro manter esses tratamentos. Lembrando que todo o dispositivo que você usar sulfadiazina de prata, você não pode usar mais de 15 dias. Então, o cuidador e o enfermeiro, ele tem que fazer sempre essa evolução dessa lesão do paciente. Não pode ficar mais de 15 dias, porque o corpo pode apresentar resistência. Pode usar também a colagenase, pode usar os alginatos, alginato de cálcio ou alginato de prata. Lembrando, se for em alguma proeminência óssea que tenha tendões e músculos, alguma região exposta, é mais difícil, porque não é úlcera por pressão na categoria 4, mas se tiver o risco, muito cuidado ao instalar os alginatos, porque os alginatos, eles absorvem muito as secreções, então eles podem lesionar os tecidos nobres, que nós consideramos os tendões, os músculos e os ossos. Eles podem absorver e deixar o tecido mais áspero, certo? O que fazer quando nós temos o paciente com essa úlcera e essa úlcera não está cicatrizando? É importante também fazer uma avaliação sobre a forma de limpeza dessa úlcera. Só o soro fisiológico normalmente resolve, mas se essa úlcera estiver infectada, a gente tem que utilizar outros dispositivos, como o PHMB, que é uma substância que faz uma limpeza mais complexa. Algumas pessoas ainda utilizam PVPI, mas o iodo, ele é tóxico, usado em grande quantidade. Então a gente usa muitas substâncias à base de PHMB, que são antimicrobianos. Mas tudo isso vai ser prescrito pelo enfermeiro da unidade. Hoje nós estamos aprendendo aqui algumas orientações sobre os cuidados com esse tipo de conduta com úlcera por pressão. Já as úlceras por pressão grau 4, que são úlceras maiores, que apresentam capa necrótica, existe um problema aí. Porque antes da gente colocar algum dispositivo para cicatrizar essa lesão, a gente tem que retirar o tecido necrótico. Essas sim são classificadas como escaras. O tecido necrótico é um tecido altamente inviável para cicatrização. Então não adianta o cuidador colocar várias pomadas, fazer aquela limpeza, se o tecido necrótico se manter, não vai ser viável e não vai evoluir para a epitelização da lesão. Então, o que fazer? Sempre se reportando à unidade de saúde. As orientações mais simples são remover essa necrose. Com o quê? Existem vários dispositivos. A gente pode utilizar papaína, a gente pode utilizar colagenase. A papaína, ela é uma substância que faz o desbridamento. O que é isso? É remover, simplesmente remover essa capa necrótica. Então, vai ser utilizada uma estratégia de escarificação para reduzir essa necrose, ou até mesmo pode estar reduzindo através de movimentos mecânicos, com alguns mecanismos como a utilização de bisturi, certo? Mas esse trabalho é um trabalho bem específico. É importante a gente apenas orientar que não é um trabalho que deve ser feito por qualquer pessoa. Normalmente é feito por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem mais treinado. E aí o que é vital? A gente orientar essa população da nossa área adscrita a procurar a unidade. Porque o risco maior é essa ferida infectar, é esse leito da ferida não cicatrizar e aí gerar uma sepse para o paciente.
Uma vez que o enfermeiro, junto com a saúde da família, junto com toda a equipe, consegue reduzir essa escara, ele também pode estar utilizando outros dispositivos para reduzir o esfacelo, o exudato, que são aquelas substâncias que são muito provenientes da infecção. As mesmas coisas, ele pode estar utilizando alginatos de cálcio, de prata, lembrando de preservar os músculos e os tendões, gases, e a limpeza também pode ser com soro fisiológico, com água destilada, caso não se tenha um soro fisiológico nesses casos, e também com PHMB, porque a gente trabalha com uma população muito carente. Então a gente tem que mostrar todas as vertentes, as possibilidades do tratamento, certo? Essas orientações são bem simples, para a gente verificar a importância do conhecimento sobre as úlceras por pressão. Fora isso, também devemos verificar o estado nutricional desse paciente, se ele está emagrecido, se ele tem carência proteica, se esse paciente está bebendo água, se esse paciente faz uso de alguns medicamentos que dificultem a cicatrização, se esse paciente é diabético, se esse paciente é hipertenso, as doenças de base. Então é importante a gente estar educando essa população. Não é qualquer ferida que vai cicatrizar rapidamente, apesar das feridas aparecerem e elas evoluírem para a cicatrização, elas devem sim ser monitoradas. Principalmente o profissional habilitado para fazer isso é o enfermeiro da unidade com o apoio da sua equipe. Outro cuidado que nós devemos ter com os nossos pacientes é se eles apresentam estomas. O que é o estoma? É uma abertura, um orifício para a saída das fezes ou das urinas. Os estomas, eles causam muita preocupação com os pacientes por conta da questão de convivência social. Normalmente quem utiliza estoma deve utilizar uma bolsa coletora para as fezes e um depósito para armazenamento da urina. Com relação aos estomas intestinais, nós devemos orientar esse paciente à limpeza correta desse estômago. Então, esse paciente ele deve limpar o estômago, a pele adjacente, observar se tem hiperemia, aquela vermelhidão. Se possível, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, pode pegar sol no estômago. O estômago ele deve ser vermelho, brilhante e ter umidade. É muito importante essa orientação. Os estomas urinários, eles devem manter as mesmas orientações dos intestinais, apenas o cuidado a mais é com relação à troca das bolsas, né? Normalmente as bolsas dos estomas urinários, elas são sistemas fechados e aí essas bolsas elas são descartadas. E a do sistema aberto, que são muito utilizadas nos estomas intestinais, são bolsas que o paciente esvazia. Quais são as perguntas que aparecem? Posso sair de casa com esse estômago? Posso tomar banho com essa bolsa? Posso praticar esportes? O que é que eu vou comer? Essas orientações, elas não são feitas por apenas um profissional, porque são muitas perguntas. Então, toda a equipe de saúde da família pode estar monitorando esse paciente que tem alguma lesão do tipo estômago. O paciente gostaria de saber como tomar o banho. O que é que nós vamos orientar? O senhor pode tomar o banho, desde que o senhor proteja a sua pele adjacente do estômago. Como é que eu vou lavar o meu estômago? Vou lavar com água, sabonete neutro, sem realizar esfregaço. Não pode esfregar o estômago, apenas proteger a região, lavar com água, sabonete neutro e deixar tranquilamente. Depois ele vai fixar o estômago dentro do corte que o enfermeiro da unidade vai orientar para que não corra o risco de cair. Quando é que eu vou trocar? Quando é que eu vou me preocupar se esse estômago vai estar cheio? O estômago normalmente ele é uma bolsa que tem esse tamanho. Então, mais que a metade da bolsa já deve estar trocando ou esvaziando ou trocando a bolsa, no caso se a bolsa não permitir esse dispositivo de esvaziamento. O paciente pode ter outra dúvida.
Posso praticar esporte? Pode, desde que o estômago esteja bem fixo, certo? Como o estômago vai estar fixo? Dentro do corte que vai ser feito, o enfermeiro ou outro profissional de saúde capacitado, ele vai verificar qual é o diâmetro dessa lesão e ele vai cortar a placa da bolsa que fixa a pele muito rente para evitar que esse suco gástrico, no caso ser estômagos intestinais, estômagos dessa região abdominal, ele corroa a pele. As fezes são cáusticas, elas também podem corroer, para evitar que esses distúrbios aconteçam na parte da pele íntegra, região pele-estômago, e também para dar mais conforto para o paciente. O paciente não fique com tanto medo, com tanto receio de sair de casa, de realizar algumas atividades. O que se alimentar? Essa parte com relação ao que se alimentar é uma parte muito própria, o profissional nutricionista, ele orienta bem, mas podemos orientar que ele faça a ingesta da sua dieta prescrita pelo nutricionista, sempre priorizando os horários adequados, a ingesta de água, se assim for indicado, a questão de frutas e fibras. Mas essa parte de orientação com relação à nutrição é muito própria da equipe de nutrição, tendo em vista que se a gente tiver uma prescrição, a gente pode estar trabalhando em cima dela. Pronto. Outro cuidado importante para a gente orientar esses pacientes com estômago, além da limpeza, prática de atividade física, alimentação, é o cuidado com o vestuário. Muitos ficam resistentes, não sabem o que vestir. Hoje as bolsas para estômagos, elas são muito práticas, elas não causam tantos problemas sociais para os pacientes. Então, quando a gente vai orientar com relação ao vestuário, a gente pode orientar o vestuário simples, desde que seja uma roupa que não pressione o estômago, certo? Uma blusa mais solta, enfim, que oferte um conforto melhor para ele, mas que ele não precisa mudar completamente o vestuário, nem se isolar socialmente. Outra dica muito importante para os cuidados com relação aos estômagos é evitar que os pacientes ponham perfumes, colônias, cremes e pastas que não foram indicados pelo profissional enfermeiro ou pelo médico da unidade. Existem sim algumas pastas e alguns cremes que são específicos para peles com estômago, que até previnem a questão da hiperemia, de uma dermatite, de uma alergia, mas estas devem ser prescritas. Nós devemos enfatizar que não é interessante que estejam colocando substâncias excessivas no estômago, a não ser as que foram realizadas ou prescritas com orientações, certo? É importante a gente orientar isso porque a pessoa que tem estômago são pessoas muito preocupadas com relação aos odores, porque os estômagos eles podem apresentar alguns odores característicos, mas não é com utilização de perfumes e algumas pomadas que a gente vai estar promovendo esse conforto e reduzindo esse odor. É importante a gente orientar isso, porque pode causar, ao contrário, realmente uma dermatite, uma alergia, infectar a região do estômago, e aí sim a complicação pode ser maior para o paciente. Então, gente, nosso encontro de hoje finaliza aqui. Foram algumas orientações bem simples, realmente, só para a gente ter uma noção com os cuidados com a pele. Para algo mais específico, é importante sempre estar estudando, verificando que essas informações elas mudam muito rápido e tentando aliar os atendimentos que nós temos em domicílio com a nossa saúde pública e com a saúde da família e da comunidade. Um abraço e até a próxima!